Oiê, tudo bem? Hoje eu vou te explicar quais são os tipos de romance que existem. Ao contrário do que muita gente acha, romance não é tudo igual. Quando a gente pensa no cinema de romance, muitas pessoas acabam colocando ele em segundo plano, como se fosse um tipo ou gênero de filme inferior. Geralmente se olha mais para drama, ação, até comédia muitas vezes, e o romance, por ser muito atrelado as mulheres, acaba sendo algo muito feminino e diferente do que de fato ele é. Existem pelo menos 8 tipos de romances que nós conhecemos. E quando a gente fala de cinema, a gente está falando de uma forma que consegue comunicar com qualquer pessoa. Tem romance para todo mundo. O primeiro tipo é o romance épico. São as histórias de amor que acontecem em meio a grandes acontecimentos, sejam sociais, históricos ou até trágicos. Um exemplo perfeito desse tipo de romance é o meu filme favorito da vida, Titanic. Titanic é um romance épico. Ele traz o amor englobado nesses 3 tipos até. Porque tem uma questão social, tem uma questão também histórica, né? Porque a gente sabe que houve o acidente, o naufrágio do Titanic em 1912, e também tem o fator super dramático e trágico, com aquele final que muita gente até hoje costuma discutir. Então, esse tipo de romance, ele apela muito para o nosso emocional. O segundo tipo é o romance clássico ou dramático. É aquele tipo de romance que vai apelar para as nossas emoções, essencialmente. Como, por exemplo, o meu queridinho Orgulho e Preconceito e um outro, Diário de uma Paixão, que são 2 romances que têm sim questões por trás, especificamente questões sociais, mas também eles vão ter toda essa questão do apelo para as emoções dos personagens. Como esses personagens se comportam, como eles agem, com todas as circunstâncias para que possam ficar juntos no final. Eles conseguem burlar as situações do cotidiano para que o amor deles possa vencer. Então, é aquele romance que vai pegar no nosso coração de um jeito que, sério, muitas lágrimas acabam rolando. O terceiro tipo é a comédia romântica, que vai ser um romance com quase sempre tem um final feliz, mas com situações leves, engraçadas. Geralmente tem a protagonista que é sempre desastrada, estabanada, e ela praticamente carrega o humor, né, da coisa da comédia romântica. E, enfim, são situações de cotidiano que acabam levando ao ápice do Felizes para Sempre, só que de uma forma mais humorada. Um exemplo típico desse é Casa Comigo, com Amy Adams, que é um filme maravilhoso. Se vocês quiserem, eu posso trazer a análise depois. Para mim, ele é muito mais do que só uma comédia romântica, acho até subestimado. Mas ele encaixa perfeitamente nesse gênero, nesse tipo, porque ele traz todas as questões do amor que vai nascendo a partir das circunstâncias que os protagonistas passam. Então, é com o dia a dia deles, é a forma como eles acabam se vendo, e tudo isso de uma forma muito cômica, muito engraçada, leve, aquele filme que você vai colocar no final de semana para sorrir, para se divertir, para deixar a coisa mais tranquila mesmo. O romance gótico, ele vai ter uma pegada mais sombria, um pouco mais pesada. O amor ainda é o centro da trama, mas ele é envolto de circunstâncias difíceis, circunstâncias ruins e até sobrenaturais. Um exemplo disso é Mary Shelley, que é um filme muito bom sobre a escritora, né, a autora de Frankenstein. E esse filme, ele traz a vida dela e com todas as circunstâncias que fizeram com que ela criasse o Frankenstein. Então, ele traz um relacionamento, mas não é algo leve, gostoso. Ele é mais pesado, ele é mais obscuro, ele faz com que a gente não sinta aquele quentinho no coração, embora seja acompanhado de uma estética incrivelmente impecável, seja acompanhado de uma trilha sonora muito boa, uma ambientação em geral ali no século XIX. Então, vale a pena, se você não conhece esse tipo de romance, vale a pena você dar uma conferida, porque ele é diferente. Os romances históricos, por sua vez,
já são ambientados em uma época distinta da nossa. Então, em geral, eles são do século passado ou retrasado. E eles trazem a perspectiva da personagem principal com o ambiente em que ela está inserida. Então, você vai ver muito das roupas, dos costumes da época, como a sociedade se comportava. E tudo isso acaba sendo muito importante para o desenvolvimento da história da personagem. Um exemplo perfeito desse tipo é a Duquesa, com Keira Knightley. Ela traz uma personagem que realmente existiu, né, na vida real, com todas as situações que essa personagem precisou passar, a maneira como ela era muito à frente do seu tempo. Isso é uma característica de romances históricos. Em geral, os personagens costumam ser bem à frente do tempo, e é por isso que a história delas deve ser contada mesmo. E também acaba trazendo ali toda a perspectiva social, né? Então, não são necessariamente romances com finais felizes, mas são romances que nos dão muito respaldo e capital cultural para entender como que aquela época está sendo retratada, como que as mulheres eram vistas, como que personagens como essa, né, como a Duquesa, era vivenciada nessa época, como que as pessoas se comportavam. Isso traz para a gente muito respaldo histórico também. Os romances contemporâneos, como o próprio nome já diz, são aqueles ambientados na nossa época. Em geral, a trama ela traz muita proximidade com nós, o público, porque ele vai tratar sobre dilemas do nosso dia a dia. Carreira, vivências, tanto individuais quanto coletivas, a maneira como a gente quer estar inserida na sociedade, a maneira como a gente quer ser visto socialmente, como que aquela pessoa vai agregar ou não na nossa vida. Então, ele é muito mais palpável, digamos assim. Um exemplo clássico é Simplesmente Acontece, um filme onde diversas situações fazem com que os personagens não estejam juntos em momentos que eles poderiam estar, e como que eles vão lidando com isso por se gostarem desde muito novos, mas só se encontrarem muito tempo depois. É um filme que várias pessoas que a gente conhece podem ter passado por situações semelhantes, então eles são muito próximos. Esse tipo de romance é bem legal e é o que geralmente a maioria das pessoas gosta de consumir. O romance trágico, ele é o tipo de romance mais clássico que existe, porque todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, não é mesmo? Esse é o suprassumo do exemplo do romance, como a intensidade das ações acabam trazendo no fim uma tragédia. Um outro exemplo também desse tipo de romance é A Culpa das Estrelas, é um pouco mais recente, onde nós temos personagens que a gente torce, mas no fim eles acabam não ficando juntos. Se vocês quiserem, eu também posso trazer mais exemplos desse tipo, porque realmente é uma das formas mais clássicas de se contar romances. Aquele amor impossível, a obstinação dos personagens para estarem juntos, eles querendo burlar o tempo e o espaço, porque o amor supera todas as coisas. A maioria das músicas e dos filmes vem dessa premissa, então realmente é um tipo de romance muito importante, eu diria basilar, para tudo que a gente conhece sobre o gênero. E por fim, nós temos os romances de juventude, como o clássico dos clássicos, Crepúsculo. Não pode falar mal do Crepúsculo, tá? Vamos combinar aqui. Ou Para Todos os Garotos que Já Amei, ou então A Cinco Passos de Você. São filmes que têm jovens no centro da trama, né? Que são, tudo gira em torno deles e desse amor, dessas descobertas, de como eles estão lidando, né, com as diferenças, com aquilo que eles estão passando, com todas as mudanças que estão acontecendo na vida deles. Então, alguns são mais dramáticos, como A Cinco Passos de Você, outros mais fantasiosos, como Crepúsculo, outros mais do dia a dia ali, menos dramáticos, como Para Todos os Garotos que Já Amei, mas todos com igual importância. Retratar o amor juvenil na sua essência. Você gostou de conhecer todos esses tipos de romance? Percebeu que romance não é tudo igual? Me diz aqui nos comentários o que é que você achou e me dá sugestões de filmes, séries ou livros que você quer que eu traga análise. Um beijo e até a próxima!